Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de eletricidade básica do módulo 53 2025. Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco no primeiro contato da descrição, beleza? E deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E como sempre pessoal, vou fazer uma leitura aqui com vocês do mapa, tá? Para a gente entender primeiro o que está sendo solicitado, quais conceitos ele está trazendo aqui para nós, entendermos aí a parte teórica também do nosso mapa, beleza? Então olha só, mapa eletricidade básica 53 2025. Considere a planta baixa simplificada de uma suíte master residencial hipotético apresentado na figura 1. Onde se deseja instalar um circuito de iluminação e um circuito de tomada de uso geral. Informações na legenda da figura 2. O circuito será alimentado por uma rede trifásica ABC de 127 volts, sendo alimentado pelo circuito de corrente B. E adote a potência de cada tomada de uso geral de 150 watt. Então, beleza. Então ele trouxe aqui o esqueminha para nós, né, pessoal? A gente tem aí a Suite Master aqui, ó. Tá. Suite Master. Bem grande, né? E é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui as siglas, né? Delimitam aí os nossos circuitos. E aí ele traz aqui para nós embaixo a figura 2, que é a legenda de iluminação, referente à legenda de iluminação. Então, esses pontos rosinhas aqui, ó, são os pontos de luz, 9 watts, a cor branco, iluminação 9 watts, barra 550 lumens, 3000K neutro, tá? Então, nós temos aí os pontos de iluminação, tá? Aí nós temos também as lâmpadas LED tubular, ó, representada por esses retângulos aqui, tá? Temos em alguns pontos aí também. E o painel LED plafond, né? Outro tipo de iluminação aí que nós temos. Então basicamente isso que ele trouxe ali para nós, tá pessoal? Vamos ver o que ele pede ali na sequência. Desenho o diagrama trifilar para o cômodo Switch Master, mostrando a origem da alimentação, disjuntor, de proteção no quadro de distribuição 3 por 100 A, 3 vezes 100 A. O circuito de iluminação sendo o circuito J linha e o circuito de tomadas de uso geral LED sendo o circuito J. Calcule a corrente total máxima para este circuito, que este circuito pode demandar. Como resposta final, apresente a tabela de carga desses dois circuitos. Calcule a bitola mínima do condutor fase neutro e terra para este circuito, justificando sua escolha com base na corrente calculada e na segurança. Considere que você tem acesso a condutores de cobre com isolamento de PVC. Tá? Então, só resumindo, pessoal, o que ele está solicitando aqui para nós, na 1, né? 1A, B e C. Primeiro ele pede para a gente fazer um diagrama trifilar para o cômodo Switch Master, né? Então, como a gente já vem fazendo a leitura, a gente entendeu que o diagrama trifilar é uma representação gráfica dos circuitos elétricos, né? Onde nós vamos utilizar 3 condutores para uma rede trifásica. Então, nesse caso aí nós temos as 3 fases A, B e C, e geralmente aí também um condutor neutro e de aterramento. E como que a gente vai desenhar? Então, primeiro partindo da origem de alimentação, tá? A energia elétrica ela vem de uma rede trifásica de 127 volts, fase A, B e C. Então, essa energia vai chegar ao quadro de distribuição, onde o disjuntor de proteção, 3 vezes 100 A, está instalado. O disjuntor para quem não conhece, né, ainda é leigo no assunto, o disjuntor é um dispositivo que protege o circuito contra uma sobrecarga ou algum curto-circuito que possa ocorrer. Então ele protege o nosso circuito.
E como ele mencionou ali, nós temos o circuito de iluminação, que seria o J', né? O circuito de iluminação J' será alimentado por uma dessas fases. A gente vai representar ele pela letra J'. Esse circuito vai alimentar os pontos de luz em específico, como lâmpadas e spots, com aquela carga elétrica determinada ali na tabelinha 2, tá? E nós temos o circuito de tomadas, que é somente o J. Então, as tomadas de uso geral serão alimentadas também por essa rede trifásica, e cada tomada tem uma potência associada, que seria ali de 150 watts por exemplo, né, 150 watts por tomada. Então, esse circuito vai ser representado pelo J ali, e vai ser alimentado por uma das fases, tá? Show. O que ele pede aqui para nós? E aí, pessoal, com relação aqui à letra B, né? Ele pede: calcule a corrente total máxima que este circuito pode demandar, como resposta final apresente a tabela de carga desses dois circuitos. Para fazer o cálculo da corrente total máxima, pessoal, é basicamente assim: quando ele pede esse valor, a gente precisa calcular a quantidade de corrente elétrica que o circuito pode demandar de forma segura, tá? Então a gente vai somar as potências dos dispositivos conectados e nós vamos dividir pela tensão, que é basicamente utilizar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu até apagar, eu tinha trazido ela aqui embaixo. Que é essa fórmula aqui, ó. Aqui, ó. E é igual a soma das potências sobre a nossa tensão. Beleza? Sobre a nossa tensão. Então a gente vai calcular, ver quantas tomadas tem, quantas lâmpadas tem. A gente faz o cálculo ali através da tabelinha 2, tá? Aí ele pede também aqui, ó, calcule a bitola mínima do condutor, justificando sua escolha com base na corrente calculada e na segurança. Considere que você tem acesso a condutores de cobre e isolamento PVC. Então, por que a gente calcula a bitola do condutor, né? É o tamanho, basicamente, do fio que será utilizado no circuito. Então, ela deve ser escolhida para conseguir suportar a corrente máxima sem risco de sobreaquecimento, para de fato garantir a segurança do nosso sistema elétrico. Então, é de suma importância a gente determinar a bitola mínima ali do condutor, tá? Normalmente é 1,5 milímetros quadrados. A gente vai ver certinho ali qual que vai ser adequado, tá? Show! Então, basicamente é isso sobre a etapa 1, tá? Vamos ver o que ele pede aqui para nós na nossa etapa 2, tá? Na 2, tá? O circuito da figura 3 apresenta uma associação de resistores, determine a resistência equivalente total do circuito e apresente o passo a passo do circuito para a determinação da resistência equivalente. Desenhe cada etapa do circuito respectivo às suas equações. Então nós temos aqui nosso circuito, ele pede para a gente determinar a resistência equivalente, tá? Aqui, pessoal, a gente vai aplicar os conceitos de circuitos em série, resistores em série e resistores em paralelo. A gente vai entender a diferença entre os resistores em série e os resistores em paralelo, tá? Quero trazer para vocês a fórmula de cada um. Mas então, olha só, pessoal, quando nós temos um circuito em série, tá? Quando nós temos um circuito em série, que eu vou representar de uma forma bem simples aqui, ó, uma linha, tá? Um fio. Aí nós temos um resistor aqui, bem simples, tá, pessoal? R1 aqui, ó, R1 e R2. Nós temos dois resistores aqui em série, beleza? Passando por esse fio, em linha reta aqui, ó. Já se nós tivéssemos assim, ó, dois resistores passando em um circuito desta forma aqui, ó. Observe aqui que nós temos um nó, tá, pessoal? Nós chamamos de nó aqui, é justamente esse ponto aí que eu desenhei entre os fios. Um nó, pessoal, geralmente tem no mínimo 3 ramificações. Então, ó, uma para a esquerda, para a direita e para baixo. Uma para cima, da direita para a esquerda. Então,
nós dizemos que a conexão entre esses dois resistores estão em paralelo. Basta nós analisarmos o nó, tá? Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, nós temos um nó, beleza? Onde nós temos 3 ramificações. Então, esse resistor R8 está em série está em paralelo com esse resistor aqui. Esse resistor aqui está em paralelo com esse resistor aqui. E assim por diante, tá? E aí nós vamos agrupando para de fato nós entendermos esse circuito, beleza? Então, mais ou menos dessa forma que a gente vai simplificando. E como que a gente resolve? Como que a gente calcula a resistência equivalente? No caso desse circuito aqui em série, desse circuito aqui que está em série, tá? Série. Nós calculamos a resistência equivalente dessa forma aqui, ó. REC é igual a R1 mais R2, tá? Bem simples assim, só somar as resistências nós temos a resistência equivalente. No caso do paralelo aqui, ó, a conexão em paralelo, nós calculamos dessa forma: 1 sobre resistência equivalente, tá? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Beleza? Então nós temos esse circuito aqui. Show? Nós temos essa equação aqui que nós podemos utilizar. E é deste princípio aqui que nós vamos partir para então calcular a resistência equivalente naquele circuito que ele trouxe para nós ali, tá? Bem grande. A gente vai tentar simplificar o máximo possível, utilizar a menor quantidade de equações possíveis ali para não dificultar muito. Mas é basicamente esse princípio aqui que nós vamos utilizar aqui, tá? Então vamos lá.